muito bem-vindo ao Pode Reinar. Esse é o episódio 04. Já se inscreve no canal e ativa o sininho caso você ainda não seja inscrito. E hoje nós vamos falar sobre como você pode ter uma rotina e hábitos de sucesso. Gente, o Pode Reinar tem o objetivo de te ajudar a governar a sua vida, de te ajudar a crescer, a reinar nessa terra. Então, esse assunto é extremamente importante, que está ligado à autoliderança. Afinal, quem não governa a si mesmo não pode governar ninguém. E para falar desse assunto, eu trouxe uma pessoa que é super especial, é especialista nesse assunto, ela é treinadora comportamental e também é nutricionista. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu tenho certeza que hoje a gente vai conseguir agregar muito para nossa audiência, para a galera que quer reinar realmente, que quer fazer a diferença no mundo. E se apresenta para a galera, fala um pouquinho sobre o seu propósito, por que você entrou nessa área de nutrição, o que você... Por que é importante para você essa questão da rotina, dos hábitos? Porque, gente, eu não conheço outra pessoa tão disciplinada quanto a Jéssica. Ela vai tentar falar que não, mas vocês não têm noção do quanto essa mulher, ela é responsável, ela é disciplinada, ela leva a sério realmente a rotina dela. E tem um bebê de 1 ano. Eu tô contando tudo antes, né? Se apresenta pra galera, Jéssica. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de poder fazer parte desse projeto tão lindo, incrível. Obrigada por essa apresentação. Realmente você exagerou um pouquinho nessa disciplina toda, porque olha... Não falei? Gente, não falei? Vocês sabem que não é tão fácil assim manter uma rotina constante e ter tanta disciplina como ela falou. Mas a gente vai se ajudar aqui. Eu tenho certeza que você vai sair desse episódio aqui melhor do que entrou e com certeza vai trazer mudanças significativas na sua vida. Conta um pouquinho sobre o teu propósito, como que você entrou nessa área, o porquê, né, também, que você decidiu seguir essa área, tanto da questão comportamental, porque eu vi que você trabalha muito mente, né? Sim. Você trabalha muito com a questão, porque a mudança começa na mente, né? Sim. E a questão da nutrição em si. O que te levou a buscar essa área? Tá. Bom, trazer essa profissão para minha vida foi muito mais por conta de experiências pessoais, coisas que eu já vivi. Então, a nutrição veio para mim depois de grandes mudanças que eu precisei fazer na minha rotina, nos meus hábitos. E alguns anos atrás eu me deparei com um diagnóstico de depressão, mas muito relacionado também à rotina estressante de trabalho, uma vida que era meio desregulada, sem compromisso, sem autocuidado. E por esse motivo eu decidi que precisava dar uma guinada e mudar a situação. Então, depois desse diagnóstico, eu comecei a me cuidar mais e olhar para a minha vida de uma maneira diferente. E foi aí que eu comecei realmente a mudança no meu padrão comportamental. Então, desde essa mudança, que eu comecei a olhar em volta coisas que eu precisava mudar na minha vida, essas decisões foram guiando as minhas escolhas e, consequentemente, me levou até a nutrição e também a me especializar na área de treinamento de pessoas, comportamento. Então, meio que... coisas que eu já vivi me levaram ao meu estado atual, ao propósito de vida que é ajudar pessoas. Legal. E você falou sobre coisas que você já viveu, né? Eu penso o seguinte, né? Não sei se você concorda comigo, que muitas pessoas, antes de mudar, antes delas perceberem a mudança, elas estão num nível de não consciência ou inconscientes dos problemas que elas estão tendo. É como se você tivesse em um quarto escuro, né? Totalmente escuro e você não acha ali onde que liga a luz. Você nem encontra o lugar que liga a luz. É mais ou menos isso. E aí aparece uma flechinha de luz, como se fosse uma pequena consciência, e aí você vê onde que tá ali o interruptor e aí consegue apertar e aí liga aquela luz. Essa luz que é a consciência. Porque até então, antes de perceber a necessidade da mudança, a gente tá num quarto escuro apagado. Aí começa a acontecer alguma coisa, que é essa luzinha que aparece ali, mostrando que tem alguma coisa errada ou algo que você precisa mudar, ou uma necessidade, uma doença, ou uma situação, uma meta que você tem. E aí é onde acende a luz e tudo clareia para você e você percebe que precisa fazer uma mudança. Aí vem para a consciência realmente. Eu queria entender de você se foi mais ou menos isso que aconteceu com você lá atrás. Porque você... É claro, gente, a gente tá falando aqui de saúde, corpo, mente, tudo, né? Tudo. Uma coisa leva a outra, né? Se você não estiver bem no corpo, automaticamente vai afetar sua mente, vai afetar suas emoções e vice-versa também. Então, eu quero saber de você, Jéssica, qual que foi essa luzinha ali que acendeu, tá? A situação que aconteceu, o que você precisou fazer, enfim. Qual foi a situação que fez acender essa luzinha e clareou para essa mudança que você teve na sua vida? Su,
eu me vi em um estado de estresse muito grande, né? Eu estava vivendo um período muito estressante, insatisfeita com o ambiente profissional, o ambiente pessoal. Só que eu tinha percebido que, na verdade, o problema estava comigo, não em volta, né? Apesar de eu estar insatisfeita com algumas coisas, eu me sentia muito mal comigo. E eu sabia que boa parte desse sentimento estava relacionado à maneira como eu conduzia. Então, eu não cuidava da minha alimentação, eu não praticava atividade física, eu não tinha uma rotina e uma trilha de autoconhecimento, eu não investia em autoconhecimento. E essas coisas são importantes, são pilares importantes para que a gente possa se desenvolver, né, que a gente possa crescer profissionalmente, crescer no âmbito pessoal também. Então, quando eu me vi nessa situação em que eu percebi que eu precisava realmente tomar alguma decisão, afinal de contas, se você também não toma uma decisão, você está tomando uma decisão, você está abrindo mão, né? E eu acho importante a gente ter essa consciência, olhar em volta e entender o que a gente precisa fazer para sair do estado atual. Então, quando eu me vi naquela situação, eu realmente entendi que eu precisava escolher. E, obviamente, que eu fiz escolhas pensando no meu bem-estar, e isso começou com a mudança na rotina, na alimentação, comecei a praticar atividade física, com a ajuda de profissionais, eu comecei a buscar ajuda, o que é muito importante, né? Eu falei aqui há pouco sobre o diagnóstico de depressão, e é importante a gente buscar tratamento, a gente buscar se cuidar, você buscar se cuidar. Sim. E acontece que muitas vezes a gente tenta resolver sozinho alguns problemas que a gente não consegue. Então, nesse momento que eu decidi me cuidar, que eu decidi cuidar mais da minha saúde, foi a virada de chave, foi o start que eu precisei dar para hoje conseguir vir aqui e falar para outras pessoas o quanto é importante ter esse cuidado consigo e a questão da autorresponsabilidade também, porque a gente não pode terceirizar, né? São decisões que só você pode tomar por você. Faz todo sentido. Ô, Jessi, e como que foi também esse processo para você? Por quê? Uma coisa é você decidir mudar, né? Outra coisa é o teu ambiente colaborar com isso. Porque um dos maiores problemas que afetam a nossa mudança é o ambiente. Porque a gente está caminhando uma direção e o ambiente está tentando levar a gente para o outro. Como que você organizou o seu ambiente? Não sei se é bem isso que você fez, mas como que você organizou o ambiente ou adaptou o ambiente de uma forma que pudesse também te levar para onde você queria? Essa é a parte mais complicada. Costumo dizer que se você não está no ambiente que é propício para a mudança, você precisa ser a mudança. E isso é muito importante a gente ter consciência, porque quanto mais tempo a gente passa esperando que o outro tome decisões que deveriam ser nossas, a gente vai perdendo tempo, né? E a gente sabe que tempo é algo que... Precioso, mais do que dinheiro. Exatamente, muito mais. Então, naquele momento em que eu precisei ser a mudança, eu entendi que eu tinha que assumir um compromisso. E esse compromisso foi comigo. Olhar para o espelho e ver que eu estava vivendo uma realidade que não era minha, não era aquilo, eu não estava satisfeita. Então, eu sempre busquei crescer, sempre busquei evoluir, sabendo das dificuldades, obviamente, que a gente sabe que quando você decide mudar, quando você decide... trazer um novo hábito, né? Pensando na nossa rotina, no tema hoje do episódio. Sim. Trazer um novo hábito não é tão fácil, mas assumir o compromisso e entender que você está fazendo isso por você. E é algo que ninguém vai poder fazer. Então, é importante a gente assumir a responsabilidade. E quando o ambiente não estiver favorável, você realmente vai precisar ser muito forte, ser muito resiliente e assumir. Acho que é importante você assumir que aquilo que você está fazendo... Se não puder mudar, né? Sim. Porque tem algumas situações que a gente consegue mudar. Por exemplo, amizades. Amizades a gente consegue ainda mudar algumas. Sim. Outras não. Tem algumas amizades que são muito fortes. Então, você não vai ser a chatona, né? De ir lá e começar a abandonar todos os amigos. Mas você vai sair daqueles ciclos, da maioria daqueles ciclos que te puxam para baixo. Isso eu acho que é extremamente importante, né, Gé? Você chegou a abrir mão de algumas coisas assim, nessa época? Acho que as coisas começaram a fluir ao meu favor. Quando você muda os comportamentos habituais, sejam as pessoas que estão ao seu redor ou situações que você já está habituado a viver, você percebe que as coisas vão mudando ao seu redor. Então, se você muda, o ambiente muda. Você passa a se interessar por outros assuntos, você passa a olhar de outra forma, você passa a conviver com pessoas diferentes, porque o meio que você vive já não faz mais sentido, você está em outra fase. Então, eu lembro que quando eu comecei a me cuidar mais, a focar mais no meu desenvolvimento, eu atraí para o meu lado pessoas que estavam com propósitos alinhados. Então, isso me ajudou muito no processo.
Então, falando assim da mudança de hábitos mesmo, né? Estilo de vida. Eu lembro que quando eu comecei a praticar atividade física, um fator muito importante foi ter me conectado com pessoas que estavam buscando a melhoria também, seja na saúde física, seja na estética, mas eram pessoas que estavam alinhadas. Então, a gente fala muito de alinhar propósitos, né? Você é o reflexo das pessoas que você tem mais por perto. Então, você convive, né? Que você mais convive. Então, é importante sim, mas eu acho que a coisa acaba fluindo. Você começa a atrair para perto pessoas que têm propósitos alinhados. Então, meio que você sim precisa fazer renúncias, né? Precisa abrir mão de algumas amizades, de ambientes que não fazem mais sentido. Eu costumo falar que se você está insatisfeita, se você está cansada, insatisfeita, o ambiente já não te deixa mais feliz, você não se vê mais naquele lugar, já é a hora de você tomar uma decisão e mudar. Porque se você fica naquele lugar remoendo, vivendo aquela mesma coisa todos os dias e reclamando da mesma coisa, isso já vai te desgastando com o tempo. E quando a gente vê, já se passaram 10, 15 anos. Então, sim, você precisa fazer algumas mudanças, mas as coisas parecem que fluem quando você decide realmente mudar a sua vida de um modo geral. Eu não sei de quem é essa frase, mas eu vou citar porque você falou e eu lembrei. Que diz que o ambiente é a mão invisível que molda o hábito. Você não está percebendo, mas o ambiente também ele vai te ajudando. Só que a Jéssica falou uma coisa muito importante aqui sobre essa força que você tem que ter também, acho que foi o que mais te moveu, porque o teu ambiente talvez não fosse tão favorável, né? Não lá atrás. Hoje, eu acredito que é até um pouco mais tranquilo. Seu marido segue a mesma rotina, o bebê também, ela tem um bebê de 1 ano, gente, lindo. E o bebê também não come besteira. Tô falando mais ligado à questão alimentação. Mas na questão exercício físico e tudo que você precisa, né? Os cuidados que você toma com você, da sua saúde mental e tudo mais. A tua família, o teu marido acompanha também isso? Como profissional, eu acabo me cobrando bastante para ser o exemplo, né? Apesar disso fluir muito para mim e eu me sentir muito confortável nesse ambiente de autocuidado. Eu falo isso muito no meu Instagram. Eu gosto de incentivar mulheres a se cuidarem, a cuidarem mais da saúde, tanto física como emocional. Eu acho que isso funciona, é linkado uma coisa com a outra, né? Você não cuida só de uma coisa, você não cuida só do seu corpo. Eu acho que a decisão de cuidar mais de si, ela envolve outras questões. É o cuidado com o corpo, com a mente. Com o espírito, né? Com o espírito, sem dúvidas. Eu sei que você busca bastante também, a gente se conecta muito também nisso, né? Sim, eu tenho buscado bastante. Eu acho que tentar não buscar o equilíbrio, que eu acho que essa busca pelo equilíbrio, ela sufoca um pouco. Então, assim, dentro do ambiente que eu convivo, eu consigo, acho que de certa forma, incentivar as pessoas. Não um exemplo de perfeição, porque longe disso. Eu acho que esse título é até pesado. A gente carrega essa responsabilidade e é muito complicado. Mas eu busco incentivar. Então, através do exemplo, eu falo muito que o exemplo arrasta, né? Não tem, sem sombra de dúvidas, você é o que você faz, não o que você fala. Sim. Sempre que você tiver um ambiente, seja qual for, você está sendo avaliado, você está sendo observado e as pessoas repetem comportamentos. Então, você falou do meu filho, ele vai fazer 1 ano. Eu quero trazer para ele um ambiente que traz a questão da alimentação mais saudável, esse cuidado. Claro que vão ter momentos que ele vai precisar ser criança, vai precisar comer besteira, como você falou. Vai precisar comer açúcar, vai curtir uma festinha com os amigos na festa de aniversário. Eu não vou trazer para minha casa essa questão muito restritiva, porque eu acho que não funciona. Mas esse cuidado de, na maior parte do tempo, ele ter essa experiência, esse contato com a alimentação, não só a alimentação, mas bons hábitos, cuidar de si, a prática de esportes, o ambiente familiar também, que eu acho muito importante. Então, eu busco sempre ser o exemplo de forma positiva, apesar de ser muito falha. Eu acredito que eu consigo influenciar, assim, as pessoas. Eu acho que tenho um pouquinho aí desse perfil. Influencia tanto que eu me rendi, gente. Olha, eu me rendi. E assim, é bem isso que a Jéssica falou. A gente precisa ser o exemplo, né? Eu treino donos de empresa, Jéssica, já tem um bom tempo. Mas eu também falo de autoliderança. Eu não falo só de empresa. Eu acho que não tem como eu falar só de empresa, só de marketing, só de vendas. Eu sempre falo também da questão espiritual, né? E também da questão emocional, da questão pessoal, né? Muito mais focada na questão emocional.
da vida da pessoa em si. Então, a vida ela vai incluir tanto o emocional, os relacionamentos, vai falar de rotina do dono da empresa, porque às vezes ele está com um problema na empresa e é uma questão pessoal, na casa dele, ou é uma questão espiritual, enfim. E aí o que acontece? Eu me olhando, eu falei, cara, eu não estou dando exemplo. Sabe por quê? Porque eu estava inconsciente dos meus problemas. Eu estava inconsciente de que eu estava relaxada na minha alimentação. Eu estava inconsciente de que eu estava sem tempo para treinar. Eu estava inconsciente. E é engraçado porque lá atrás, eu lembro, eu até fiz uma live sobre isso, porque eu estava super lá em cima, fazendo, acontecendo. E eu fiz uma live sobre hábitos. E depois eu abandonei tudo. Então, e aí nessa, a luz acendeu. Tuf! A luz acendeu de novo. Só que a luz hoje acendeu de uma forma que eu tô num nível de consciência completamente diferente. Eu tô com muita clareza do que eu quero, com muita clareza de onde eu quero chegar, com muita clareza do que eu tenho que fazer. E é o que a gente falou lá sobre essa autoconsciência, né? Essa clareza. O que você me diz sobre isso em relação às pessoas? Qual que é o primeiro passo para a mudança? A gente falou da autoconsciência, mas o que seria isso na prática? Talvez a pessoa olhar para ela e falar, para onde que eu estou indo? Onde eu quero chegar? Como que você explica isso para suas pacientes? Eu lembro que a primeira pergunta que você me fez, quando eu falei para você que eu queria iniciar uma nova rotina de alimentação e tal, de cuidados, né, comigo, você falou assim, qual que é o seu objetivo? Foi a primeira pergunta que você me fez. O que você quer? Por que você está procurando isso? Sim, faz muito sentido. Essa pergunta, ela funciona em vários aspectos, né? Quando eu chego numa mentoria de negócio, eu falo, qual é o seu objetivo? O que te trouxe aqui? O que te trouxe aqui, E é importante a gente conseguir ter esse diálogo interno, porque ninguém vai poder responder isso por você. Então, o que te trouxe aqui? Como você se vê hoje? Né? Você é feliz? E aí, felicidade para cada pessoa tem um significado. Sim. Sucesso para cada pessoa tem um significado. Mas olhar em volta e perceber, digamos que responder essa pergunta já dá um norte, assim, para você guiar os próximos passos e as próximas ações. Eu costumo perguntar, assim, o que faz você pular da cama? E não pode ser o despertador. Sem dúvidas, o despertador tem que ser a última coisa que faz você pular da cama. Então, essa tomada de decisões, ela vem depois da consciência, né? Você olha em volta, vê a sua situação atual, entender como que você está ali, se você está feliz ou se você gostaria de mudar algo. E é um diálogo que você precisa fazer com você mesmo, sabe? Conversar consigo e anotar. Eu gosto muito de anotar as coisas, eu tenho esse hábito. Até porque tira da mente, né? Sim. Aí já esvazia um pouco a mente. Porque quanto mais coisa a gente tem na nossa cabeça, mais vai dando aquele barulho mental. Sim. Então, acho que anotar é extremamente importante. Eu também anoto. Eu tenho o costume de anotar e essa pergunta... eu me faço sempre, principalmente quando eu me vejo saindo um pouco do habitual, do planejado. Então, eu tenho uma rotina muito alinhada, mas volta e meia eu preciso me conscientizar. E para que a gente possa se conscientizar, é só respondendo a pergunta, né? Onde eu estou? O que eu estou fazendo? E o que eu posso fazer para mudar? Porque quando você observa as suas ações e onde você quer chegar, você vai entender se você está indo no caminho certo, na direção certa, ou se você está indo no caminho contrário. Então, a conscientização, ela vem dessa forma. Faz sentido para você? Faz. Não, total. Porque é a história do quarto apagado, né? Enquanto você não acende a luzinha ali e toma essa consciência. Onde eu tô, o que eu tô fazendo da minha vida e para onde eu tô indo. Porque se você estiver seguindo um sono ruim, como eu tava, alimentação ruim, falta de exercício físico, agenda bagunçada, para onde que você tá indo? É o lugar que você tá querendo ir mesmo? É aí que você quer chegar? Isso para você é se autoliderar? Esse é o exemplo que você quer dar para os seus filhos? É óbvio que não. Então, a Jéssica falou isso para mim. Ninguém quer se matar, ninguém quer se maltratar. A verdade é que as pessoas fazem errado querendo fazer certo, né? Às vezes. Então, eu como, tô achando que tô fazendo bem para mim, vou lá, vou comer, mas eu como uma porcaria qualquer, vamos dizer assim, e eu não tô consciente do quanto aquilo tá me fazendo mal, muitas vezes. Porque na minha cabeça eu tô fazendo bem, tô comendo, muitas vezes, tá? Mas a verdade é que a gente vai se matando aos poucos. A gente vai se acabando aos poucos. E quanto mais esse quarto está apagado, mais difícil vai ser essa mudança. Precisa de dar aquele start. Às vezes, a gente não muda por nós, mas a gente muda pelos nossos filhos. Porque é a geração, né? Então, quer dizer, a gente está deixando um legado
E nós somos o exemplo dentro da nossa casa. Aí eles olham pra gente e começam a imitar os nossos comportamentos. Aí mais tarde, quando você não tem mais controle sobre seus filhos, você não vai ter mais como chegar e falar, olha, a partir de hoje nós não podemos mais fazer isso dentro da nossa casa. Você não vai mais ter poder sobre isso. Hoje você tem. Ah, mas não pode ser arbitrário. Lógico que não. Mas você pode ir mudando aos poucos, né, Jéssica? Como é que faz para administrar isso também, essas mudanças dentro de casa? É como você falou, mudança arbitrária, ela acaba trazendo um bloqueio, né? Então, até para os pacientes, no dia a dia, o diálogo ele tem que ser muito amigável. A gente tem que estabelecer juntos metas que são atingíveis, né? E um hábito, seja ele bom hábito ou não, ele leva um tempo para ser enraizado. Então, você não consegue, da noite para o dia, mudar de comportamento e achar que isso vai ser super fácil, não tem como. Então, estabelecer metas menores a fim de te levar para um objetivo maior é uma maneira eficaz e eu acredito que funciona muito. Tem funcionado comigo. Então, as micrometas, né? O poder das micrometas. Então, na verdade, a gente não muda um hábito, a gente adquire um novo hábito, a gente substitui um comportamento, né? Então, é muito mais fácil você decidir se alimentar melhor hoje do que cortar o açúcar a semana inteira. É muito mais fácil você começar a fazer uma caminhada hoje do que ir para musculação e pagar a mensalidade da academia e nunca mais ir. Né? Muita gente faz isso, né? Paga a academia e acha que já está feita, a atividade física já tá pago. Eu fiz 2 dias de natação, gente, já achei que eu era o Xuxa, né? E aí eu achei... É o Xuxa que é nadador? O Xuxa é nadador? Já, não conheço ninguém. Então, aí achei que era o Xuxa. Aí sabe o que eu fiz? Contratei 12 meses, né? Aí fui uma semana, paguei 12 meses. Então, gente, não faça isso, não copia a titia. Escuta a profissional, escuta a Jéssica. Desde que ela iniciou essa fase de exercício físico, ela não parou, né? Não. Então, olha, gente, de verdade. Às vezes, a Jéssica, às vezes eu vejo no stories dela, tá numa festa, 3 da manhã, e 5 da manhã já tá com peso na mão. Eu falo, como assim? Como é que faz isso? 3 da manhã na festa, 5 da manhã com peso na mão. Como que é isso pra você? Que você não foge da rotina, né? Digo assim, você não foge você não dá tempo pro teu hábito, tipo, vou perder ali, vou dar tempo pra minha mente querer ter preguiça. Como é que você faz isso pra continuar? Porque acho que um maior desafio é continuar, né? Eu assumi um compromisso de cuidar da minha saúde e cuidar de mim. E eu sei dos efeitos, o impacto da atividade física, de me alimentar bem, como isso influencia no meu dia. Principalmente agora, pós-maternidade não, né? Pós-parto, vivendo essa mudança da maternidade, você tem que ter cuidado para você não se deixar de lado. Eu sempre me coloquei como prioridade, e eu falo muito isso porque principalmente a mulher, ela tende a ter esse tipo de comportamento, né? De se esquecer um pouco. Seja pela família, seja pelo marido, seja pelo trabalho. Ela sempre vai se anulando. E eu já vivi essa fase, e eu sei como é difícil você se reencontrar. Então, uma vez que eu me encontrei, eu prometi para mim mesma que eu não ia me perder mais. É difícil, é desafiador. Todos os dias eu preciso lutar com os meus monstros, mas eu sei que eu preciso fazer isso por mim. Então, você falou aí de ter esse hábito já enraizado, isso flui para mim de uma maneira muito natural. E para algumas pessoas pode parecer muito difícil, principalmente para quem está começando, né? E eu sou uma pessoa muito matinal, então acordar cedo para mim nunca foi um problema. Para algumas pessoas já é mais complicado, né? E, assim, por uma questão de saúde, o nosso corpo foi programado, se posso falar assim, mas o nosso corpo foi programado para que a gente funcionasse, trabalhasse ao longo do dia e descansasse à noite. Então, eu sempre tive uma rotina de sono muito ajustada, sempre dormi muito cedo, e isso é importante. Né? Então, eu sempre acordei muito cedo, ao longo do dia, desempenho as minhas tarefas, né? Como empreendedora, como mãe, como esposa. Preciso ter esse tempo para cuidar de mim também. E no final do dia, eu já estou com as energias assim esgotadas, então acaba sendo muito mais fácil para mim. E olha, que pensando nesse processo de mudança de hábitos que é desafiador, acordar cedo para algumas pessoas é a tarefa mais complicada da mudança. Então, o que eu falo para muita gente que me pergunta, nossa, é muito fácil para você. Na verdade, que na minha rotina é fácil acordar cedo. Agora, trabalhar à noite já é mais difícil, enquanto para umas pessoas é mais fácil trabalhar à noite do que acordar cedo. Então, entender como você funciona e tentar adaptar a sua realidade vai tornar o processo mais leve.
Eu costumo falar, a gente já conversou sobre isso, o processo ele precisa ser prazeroso, né? Se tornar um sacrifício, se tornar muito complicado, a tendência da pessoa desistir, de você desistir, é muito maior. Então você precisa curtir o processo, porque afinal de contas, o que você está buscando é essa satisfação. E ela você vai encontrar ao longo do caminho. No final, você vai se deparar com a conquista e você vai buscar alcançar outros objetivos, você vai buscar novas metas. Então, na verdade, se a gente parar para analisar de fato, a diversão está no processo, né? Está no caminho. Né? A vida é sobre jornada. Se a gente souber reconhecer isso, as coisas ficam mais fáceis e as coisas passam a fluir. E assim, gente, eu aprendi, lá atrás eu achava que tudo, o tempo todo, eu ia ter que ser disciplinada. Mas eu entendi, e disciplina, gente, é um princípio, inclusive bíblico, né? A gente precisa, sim, ter disciplina. Só que a disciplina, ela pega um pouco mais, Jéssica, que você me corrija se eu estiver errada, até esse comportamento se tornar automático. Depois não vira esse peso todo, não precisa ficar o tempo todo você se cobrando. Eu tenho que comer assim, eu tenho que malhar assim, eu tenho que fazer não sei o que tal hora, não sei o que fazer. É igual escovar o dente depois, porque se torna automático. Então a gente acaba se dedicando, só que aí é onde a gente para. A gente está criando um comportamento novo ou um hábito novo. Aí no começo tem a motivação, ou seja, o motivo para agir é necessário para produzir dopamina no nosso cérebro. Você pode falar melhor do que eu disso. No nosso cérebro, que é a força que faz a gente agir, né? É essa motivação. Só que depois de um tempo, essa motivação, até mesmo dependendo do processo, se você não tomar cuidado de curtir o processo, essa motivação pode ir caindo. Porque você pode encontrar motivação no processo também. Não só na recompensa. Qual que é a recompensa? Eu quero me ver assim, 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 lá no futuro. Quero me ver... depende do que a pessoa está buscando, né? Mas eu quero me ver bem. Você tem uma fotografia. Teu cérebro faz uma fotografia de como você quer estar ali no futuro. Num futuro próximo, num futuro distante. Isso te motiva. E isso é muito bom para te dar o gás para você ir. Só que quando o seu cérebro percebe que aquele objetivo está muito distante... ele pode começar a perder essa energia, não produzir dopamina e você não conseguir ir. Por isso que no processo, Jessi, é o que eu tô fazendo agora, eu tô curtindo o processo quando eu tô fazendo uma caminhada, ou quando eu tô fazendo uma corridinha, às vezes eu dou minhas corridinhas, ainda não tô fazendo musculação, mas pretendo fazer em breve. Quando eu tô fazendo isso, eu tô imaginando o meu corpo se soltando, ficando mais leve, a minha mente funcionando, eu tô imaginando eu tomando decisões melhores, eu tô imaginando eu conseguindo dormir melhor, eu tô imaginando o meu corpo se beneficiando daquilo. E isso é o processo. O processo, na verdade, não é só o que eu vou atingir lá no futuro, mas é o que eu estou atingindo todo dia. Minha mente está melhor. Eu consigo ter mais... os meus processos cognitivos melhoram, as minhas tomadas de decisões melhoram, até porque, sendo TDAH, a gente já tem uma dificuldade nos processos de tomada de decisão, na memória executiva, na organização, no planejamento. Então, quando eu estou caminhando, embora eu esteja tomando remédio para o TDAH, para produzir até mesmo a dopamina, né, essa força para a gente ir, mas quando eu estou lá caminhando, eu penso em o quanto eu estou me melhorando, o quanto a minha mente está ficando saudável. Porque se eu pensar só no meu corpo, esteticamente, pode demorar. Né? Porque vai demorar um pouquinho para acontecer aquilo. E quando eu tô me alimentando direito, ou quando eu digo não para algo que eu não poderia estar comendo, realmente estou dizendo não, eu também estou pensando nisso. Em o quanto eu estou me melhorando mentalmente, como eu estou ficando mais saudável emocionalmente. Eu estou imaginando a minha família mais feliz, porque aí eu fico menos... né? Isso, a gente falou de inteligência emocional com o Dr. Leandro, né? E é lógico que uma pessoa que não se alimenta bem, não faz exercício, não consegue ter uma agenda, não consegue se organizar e não dorme bem, dificilmente ela vai conseguir ter inteligência emocional. Aí o que ela faz? Ela vai gritar com as pessoas, ela vai tomar decisões erradas, ela vai fazer, e até com ela mesma, ela vai se maltratar. Então, eu entendo que quando eu tô fazendo isso, me alimentando direito, eu tô ficando mais inteligente emocionalmente. Eu tô ficando melhor no meu corpo, obviamente. Meu corpo tá melhorando aos poucos. Tô desinflamando o meu corpo daquele monte de porcaria que eu coloquei. Então, eu imagino o meu corpo se liberando. Sabe aquela situação que tá como se estivesse voando, sabe? Gente, eu tô mais... Parece que não. Você olha assim, não, você não tá emagrecendo. Mas não é sobre isso. Mas é sobre o quanto eu me sinto melhor, o quanto eu me sinto mais leve. E curtir esse processo produz essa dopamina que a gente precisa para poder continuar. Mas se eu não fizer isso, eu vou precisar
ainda mais de disciplina. É lógico, a disciplina tem que ter o tempo todo. Mas estou dizendo assim, se eu tiver zero motivação, Jesse, eu vou precisar de muita disciplina. E aí tem uma carga mental aí que vai, né? Uma energia mental que é utilizada para criar um hábito. E às vezes as pessoas não querem isso, não querem utilizar essa energia. Aí é onde elas desistem, né? Mas se elas curtirem o processo e manter a motivação durante o processo, fazendo essas pequenas coisas, sabe? Olhando para as recompensas atuais, não só as futuras. É a futura também. Mas as atuais são as que vão te manter fazendo todo dia a mesma coisa. Faz total sentido. E eu acho muito importante ter essa consciência, porque realmente a gente vai falar várias vezes aqui, curtir o processo é importante e eu diria que é extremamente necessário para que você consiga dar continuidade, que você consiga alcançar seus objetivos. Eu percebo que quanto mais você vibra a cada conquista, você encontra uma dose a mais de motivação. Então, curtir mesmo. Olha, hoje eu me senti melhor porque eu consegui me alimentar bem, fiz mais refeições, fiz atividade física, consegui dar um passo a mais rumo ao meu objetivo. E é justamente isso que a gente precisa fazer. Hoje, com uma mente tão acelerada, com tanta informação, a gente percebe que as pessoas estão muito carentes, né? A gente não tem tanta paciência consigo, a gente só quer chegar lá, sempre o objetivo lá na frente. Sim. E o caminho tá ali mostrando várias coisas, você aprende coisas novas, você vive experiências novas. E se você conseguir enxergar a beleza nisso, você vai encontrar sim a dose de motivação que você precisa. E, consequentemente, a disciplina também vai te encontrar, porque você está ali vendo resultados, a gente precisa ver resultados, sim. Somos movidos a isso. Né? Seria muita hipocrisia falar que vou esperar só o dia que eu conseguir ter, e falando, né, de estética, o corpo que eu desejo, ou a casa que eu desejo conquistar. Não é isso. A gente precisa realmente ver resultado, ver as coisas acontecendo. No dia a dia, né? E é importante, então, nesse sentido, a gente falar das micrometas, né? Então, o que eu posso fazer hoje que vai me aproximar? Eu sempre falo isso, eu acho que é importante. Eu trago isso para o meu dia a dia também. Então, assim, o que eu posso fazer agora? O que está nas minhas mãos? O doutor Leandro falou do senso de urgência, né? Fazer agora. Bom, hoje eu posso ir na academia, então eu vou na academia hoje. Eu não vou na segunda-feira. Eu posso me alimentar melhor hoje. Então, por que eu vou esperar o próximo dia? E isso também já é muito importante para o nosso cérebro, para ele entender que você tomou uma decisão e você já começou a agir. Então, eu decidi fazer exercício. Faz 10 polichinelo onde você estiver. Exatamente. Não espera, não. Já faz 10 polichinelo, que é pro seu cérebro falar, opa, ela tá falando sério agora, hein? Exatamente. Acho que a gente tem que aprender a lidar com esse cérebro nosso aí, pra ele não sabotar a gente. Você quem manda. Nós que mandamos, nós estamos acima. Nós e é importante, se a gente não trabalha as emoções, se a gente não governa as emoções, acontece o inverso. E nem sempre a gente tá bem, Elas governam, né? a gente. E nem sempre a gente tá bem, nem sempre as boas emoções estão presentes. Então a gente tem que ter esse cuidado, essa máxima de 1% melhor todos os dias, né? 1%. E eu acho interessante, eu aplico isso no meu dia. Bom, o que eu posso fazer hoje para ser melhor? E eu me sinto muito bem. Porque quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu percebo que eu fiz algo por mim, pela minha família, pelas pessoas que, de certa forma, estão ao meu redor. E eu sei que essa decisão ela vai me levar para o próximo nível. Então, claro, gente, tem dias mais difíceis. E aí, nesse dia, a disciplina tem que estar lá. Você precisa fazer mesmo sem estar com vontade. Porque nós não somos mais crianças. Criança faz o que quer, né? Adulto faz o que tem que ser feito. Exatamente. Eu tô falando o outro também. Exatamente. E tem um livro chamado A Única Coisa, não sei se você já leu. Gary Keller, se eu não me engano, tá? Tô meio ruim com o nome. E ele diz o seguinte, que muitas vezes a gente quer mudar tudo, né? E aí entra muito nessa questão das micrometas, né? Porque a gente quer mudar tudo, acaba não mudando nada. A pessoa que nunca fez exercício, de repente ela quer fazer 1 hora de exercício por dia ou 2 horas de exercício por dia, quer comer... Normalmente vai acontecer, vai chegar uma hora que o cérebro dela vai falar, sai fora daí que você tá se matando aí, você nunca fez isso. E aí vai ser muito mais difícil para ela. Não quer dizer que não tenha pessoas que são radicais, tomam decisão de repente e conseguem mudar tudo. Depende da situação que ela tá, né? De qual é a luzinha que tá acendendo ali, o que tá pegando, para ela mudar também. Mas é mais difícil. E aí, no princípio da única coisa, ele fala assim, tem uma frase que ele fala assim, qual é a única coisa que você pode fazer, que ao fazer essa única coisa, todo o resto se torna irrelevante ou desnecessário. Então, assim, isso é muito forte. Por quê? Se a gente trouxer para o contexto pessoal, da nossa vida pessoal, da saúde, uma única coisa que você fizer
Não precisa você querer transformar tudo de uma vez. Mas se você mexer um reloginho, uma coisinha, essa uma coisinha pode transformar toda a sua vida. Aquela lá vai ser a mola precursora que vai mover todo o resto. Então, qual é a única coisa que você pode fazer hoje que, ao fazer, as outras coisas vão se tornar irrelevantes ou desnecessárias? E tanto, você pode trazer isso para o profissional, na empresa. Qual é a única coisa, porque eu atendo muito dono de empresa, e eu creio que tem muitos assistindo a gente aqui também, né? Empreendedores, enfim. Muitos trabalham sozinhos, né? Muitos têm dificuldade com a agenda. Inclusive, foi uma das coisas que mencionaram bastante no Instagram hoje. O problema com a agenda e a procrastinação. E, em segundo lugar, a alimentação. Daí, depois, o sono. Daí a gente vai decorrer um pouquinho sobre esses temas bem rapidamente. O sono e exercício físico. Mas um dos maiores problemas, a agenda. Então, por quê? Porque a gente, às vezes, quer fazer tudo, quer dar conta de tudo. Ou, simplesmente, a gente não tem condições de pagar alguém para ajudar a gente. Também acontece. Tem empreendedores que trabalham sozinhos, às vezes não têm condições de pagar alguém. Então, tem alguma coisa errada. Então, vai trabalhar numa empresa das 8 às 6, porque... Não, é sério, eu posso estar sendo grosseira agora, mas eu falo isso nas mentorias. Porque se você trabalha sozinho e você não tem condições de pagar alguém, você vai se matar. O que você está construindo, afinal? Você está sendo empregado de si mesmo. Então, onde você pode mexer? Às vezes você tem que mexer nas vendas. Às vezes você tem que mexer ali nas vendas para você ter condições de faturar um pouco mais e ter alguém para te ajudar com a agenda, no mínimo. Às vezes uma secretária virtual, né? Essas que trabalham em casa também, que cobram barato para poder te ajudar, para no mínimo cuidar da sua agenda. E a Jéssica, ela é nutricionista, ela faz atendimento também, só que ela tem uma pessoa que ajuda ela, não tem? Porque eu lembro que para mim, até um certo ponto foi você. De um certo ponto em diante, não foi mais você que falou comigo. E é isso? Sim, sim. Você já sabe delegar. Essa necessidade, sim, né, de delegar, né? Com certeza. E isso vem da agenda. Então, a agenda começa... As pessoas que têm dificuldade com a agenda... começa a olhar quais são as coisas que você está fazendo e que você não deveria estar fazendo. E qual é a única coisa que você deveria estar fazendo. E que provavelmente você não está fazendo. Se a gente for falar de empresa... A única coisa que um dono de empresa deveria estar fazendo era preparar pessoas. Preparar pessoas para assumir a empresa. Preparar pessoas para cuidar da empresa enquanto ele não está. Treinar pessoas. Olhar indicadores. Fazer as reuniões semanais. Isso sim. Só que muitas vezes, Jéssica, o dono da empresa está fazendo o quê? Servindo cafezinho. Apagando incêndio. Atendendo o cliente o tempo todo, que às vezes não era ele que tinha que atender. Algumas vezes sim, algumas vezes não. Que nem você, tipo, para mandar as receitas e etc., você tem outra pessoa para fazer. Até um certo ponto é você, dali em diante não. Então, isso vai muito aqui, ó. Então, controlar a agenda começa por você olhar o que é o que você tem que fazer, que são atividades de alto valor. Porque, muitas vezes, o dono da empresa fica fazendo atividades de baixo valor. Que é o quê? Aquilo que é mais fácil para ele fazer. É fácil para ele fazer, mas não tem tanto valor para a empresa. Não muda muito para a empresa. Aquilo que tem alto valor para ele, às vezes pode até ser um pouquinho mais difícil, ou às vezes é fácil também. Mas ele se distrai. Até porque às vezes é um pouco mais difícil mesmo. Ter que olhar indicadores, ter que ler indicadores, ter que treinar pessoas, ter que chamar uma pessoa na minha sala e dar um treinamento para ela, ter que delegar, ter que fazer um processo de delegação. Não quero não, eu mesmo faço. Porque se eu tiver que ensinar alguém, deixa que eu mesmo faço. E aí é onde ele começa a ficar com a agenda super lotada, com a agenda cheia de afazeres que não é dele. E aí é onde vem a única coisa. Qual que é a única coisa que você, como dono de empresa, tinha que estar fazendo, que ao fazer essa única coisa, todas as outras se tornam irrelevantes ou desnecessárias. Porque vai ter alguém fazendo. É sobre treinar pessoas. É sobre preparar o time, é sobre olhar os indicadores que eu estou falando aqui. Aí ele se desocupa bem mais. Então, a maioria das pessoas que falam comigo, Jéssica, que são muito atarefadas, que estão afogadas, são empreendedores, e na sua maioria trabalham sozinhos ou tem uma ou duas pessoas, mas não sabem delegar para essas pessoas corretamente. E aí fica cheio de coisa para ele fazer. Então, esvazia sua mente. Eu acho que já para deixar logo aqui uma dica... Senta um pouquinho, já que você quer transformar a sua vida, você tomou essa decisão, não volta mais atrás. Pega uma lista das atividades que você fez durante o dia. Olha se elas têm alto valor ou baixo valor. Você pode colocar AAV ou BV, tá? Alto valor ou baixo valor para a empresa. Nessas que tem baixo valor para a empresa, você vai colocar do lado quem é a pessoa que poderia estar fazendo aquilo. Às vezes, Jéssica, você não tem condições de contratar alguém, mas você tem uma prima. Às vezes você tem uma sobrinha que pode te ajudar.
Então, o que importa é, eu tomei a decisão de cuidar da minha vida, eu tomei a decisão de liberar a minha agenda, porque quando eu faço isso, porque muitos donos de empresa estão presos em uma exaustão emocional muito grande. Exaustão mental, exaustão emocional, por causa disso. Falta realmente de soltar um pouquinho, de ter clareza do que é ele que tinha que fazer e do que outra pessoa pode fazer. Entende? Então, usa o princípio da única coisa para que você consiga transformar a sua agenda. E se não for dono de empresa, Jéssica, vamos lá. Jéssica também é empresária, mas vamos lá. Uma pessoa que não é dona de empresa, trabalha numa outra empresa, ou então não trabalha fora, enfim, mas a maioria das vezes trabalha em uma outra empresa. E tá com problema de agenda, tá com problema de procrastinação, tá com problema de bagunça na agenda. Como essa pessoa consegue construir uma rotina do dono da empresa? Eu já falei um pouco aqui, que rotina começa com você delegando. E cuidando, lógico, eu tenho uma máxima. A minha equipe sabe. Não marque nada para mim até meio-dia. Mas é porque eu sou dona da empresa e eu tomei essa decisão lá atrás. Porque até meio-dia eu faço minhas consultas, quando eu tenho consulta, eu faço meu exercício, eu não sei se porventura eu tive alguma questão e eu vou ter que resolver. Então, eu peço para que não marquem nada até meio-dia. Eu tomei essa decisão. A empresa se adapta, é o que você falou. O ambiente se adapta. Lá atrás, direto aparecia alguém. Ai, tô tentando uma reunião com você às 9. Ai, não sei quem quer falar com você às 10. Ai, não sei quem quer que você... Eu falava, não. Porque eu tenho minhas filhas também. Eu tenho que preparar a Duda para a escola. Hoje nem tanto, porque ela se arruma sozinha praticamente todos os dias. Mas ali estava com essa necessidade de eu estar ajudando ela a se preparar para ir para a escola. Eu tenho minhas coisas, gente. Tenho vida também, fora da empresa. Então, o dono da empresa precisa estabelecer limites. E aí, é como você falou, o ambiente vai girar ali, o ambiente vai começar a se adaptar também. Mas ele precisa começar a falar não. Mas fala pra mim, Jessi, como que é essa rotina? Vamos falar assim de rotina, que você acha que seria... Eu acho que cada um tem um jeito, mas o que seria ideal? Tanto com sono, né? Porque daí entra a parte... Nosso dia começa no dia anterior, que é a hora que a gente vai dormir. O sono e a questão da rotina do dia. Como que você faz a sua? Como que você indica que as pessoas façam? Isso é um ponto muito importante, falar sobre a agenda, né? Porque a maior dificuldade, conciliar tanto a agenda profissional como a agenda pessoal, e aí se tratando de rotina, né, que é algo que é a primeira coisa que a gente deixa de lado, autocuidado. Né? Então, se você tem um compromisso de trabalho e tem o horário do seu treino, por exemplo, obviamente você precisa ir para a sua reunião. Então, trabalhar com horários pré-definidos, estabelecer uma programação de horários, eu acho que funciona muito, funciona na minha rotina. Uhum. Então, falando do meu dia a dia, eu costumo treinar praticamente nos mesmos horários todos os dias. Então, sempre entre 8 da manhã, 7 da manhã, sempre que possível, né? Que agora com o bebê eu acho que eu preciso ainda me ajustar com os horários, mas eu sempre treino no mesmo horário. E isso tanto para o hábito, né? Para enraizar um novo hábito, porque a gente repete os comportamentos e isso vai se tornando mais fácil e mais comum, né? Sim. No dia a dia. Eu acho que funciona muito bem. Estabelecer horários, planejar, facilitar as coisas. Então, se tratando de alimentação, principalmente, você ter um planejamento, conseguir se organizar no dia anterior. Né? A gente fala muito de preparar o ambiente, né? E deixar o ambiente favorável automatizar também. Praticamente o processo, né? Exatamente. Porque se eu tiver que chegar em casa, botar comida tirar da geladeira, descongelar, isso vai desfavorecer completamente o processo. É muito mais fácil, meu cérebro vai falar, eita, olha ali aquele, né? Tá mais fácil pegar aquele hambúrguer ali, frita rapidinho, pá. Então, eu preciso favorecer também essa automatização, né? Exatamente. E assim, claro que dentro de uma rotina de trabalho, de empresas, as coisas mudam. E a gente não pode ser inflexível a ponto de não mudar nada. A gente tem que adaptar a rotina, facilitar as coisas, mas... de um modo geral, planejar tudo que você precisa fazer no dia anterior vai ajudar. Então, assim, se você tem uma rotina de trabalho mais intensa e você sabe que você só tem 1 hora do dia, é importante você ter essa consciência de que essa hora do dia talvez seja para você se dedicar ao estudo ou à atividade física, fora da sua rotina habitual, né, do seu trabalho, enfim. Então, eu acredito que o planejamento, e sempre no dia anterior, acho que é importante a gente fazer esse overview geral, né? De como vão ser as coisas, o que você pode fazer. Claro que as coisas vão mudar, a gente precisa ser flexível, sim,
mas você ter consciência, né? E falando da alimentação, a gente fala de planejamento mesmo. As compras, o mercado, tudo começa nas compras. Então, como você vai se preparar, como você vai preparar as suas refeições, a sua casa, o ambiente de trabalho, as pessoas que estão ao seu redor. Se você faz suas refeições fora, quais locais você pode escolher para manter essa alimentação mais saudável possível. Se você faz atividade física após o expediente, de repente uma academia mais próximo do ambiente de trabalho. Então, assim, facilitar as coisas para que você acerte mais, né? Eu acho que é importante a gente jogar no próprio time. Acho que isso faz total sentido quando a gente pensa em rotina, que a gente sabe que as coisas mudam ao longo do dia. Então, eu acho que é mais ou menos isso. A agenda, ela vai mudar, obviamente, mas você precisa ter pelo menos aí uma listinha de prioridades que você não abre mão. Legal, então planejamento, gente. Nem que seja no dia anterior, dar uma passada no que você vai fazer no dia seguinte, né? Antes eu fazia no domingo. E aí eu passava a semana toda no domingo, tudo que ia acontecer durante a semana. Fazia blocos também, eu não tenho feito, mas eu vou voltar a fazer. Blocos, então bloco da manhã, que era o bloco do autocuidado, bloco do cuidado com as meninas, qualquer outra coisa que aparecesse relacionada a mim, tipo consultas e etc. E à tarde eu fazia a parte da rotina de trabalho e à noite já era para estudo, quando eu ia ler. Às vezes de manhã eu lia também, mas à noite eu sempre lia. Aí fazia oração, fazia toda aquela rotina. Me conta como que é isso, porque a galera falou também da alimentação, mas a gente vai falar da alimentação e do sono. Aí você falou que você, sobre dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Eu tô me achando, porque eu dormi 8 horas essa noite. Assim, eu tô me achando. Falei assim, nossa, eu já sou uma pessoa... Entendeu? Dá licença, me respeita, porque eu durmo 8 horas por noite. Mas faz parte. Então não é muito normal para um empresário. E eu sei o quanto eu estava errada, porque eu não vou mais fazer isso. E como que é isso? Fala um pouco dessa questão do ciclo do sono, do ciclo circadiano. Eu não sei falar muito sobre isso, mas eu sei que a Jéssica sabe. O quanto que atrapalha esse negócio da gente um dia dormir 3 da manhã, um dia 2, um dia meia-noite. Eu não sei se sou só eu, gente. Se tiver mais alguém aqui que tem essa rotina, comenta aqui, tá? Pra gente saber. Mas eu creio, a gente precisa tomar esse cuidado, porque eu ficava muito ansiosa, ficava com muitas questões. Porque... Teoricamente, a gente pensa que a gente está bem, né? Mas alguma coisa no nosso cérebro está acontecendo. Tem alguma coisa errada na nossa mente. E aí é onde, às vezes, a gente perde a paciência, pode não ter inteligência emocional para lidar com algumas situações e a gente nem sabe por que é. E, às vezes, você só precisava dormir. Só precisava descansar um pouquinho. E aí tem essa questão do horário também. Não é sobre dormir qualquer horário, não é sobre dormir à base de remédio. Como eu fiquei por muito tempo dormindo à base de remédio. Como que é isso, Jéssica? Eu fiquei feliz pra caramba porque eu dormi 11 horas ontem, 11h30 da noite. E tá muito ligado, pra mim, tá? Eu não sei pra quem tá ouvindo a gente, mas tá muito ligado a merecimento. É como se eu não merecesse dormir bem. Eu tenho que trabalhar. Então, eu costumo falar aqui que o inimigo das nossas almas, ele quer que a gente seja escravo. Ou ele vai te escravizar através de um negócio, ele vai te escravizar através de uma relação, de alguma forma ele vai te escravizar. Então, ainda que eu não estivesse na empresa, a minha mente estava trabalhando o tempo todo. E é como se eu não tivesse o direito de descansar. É como se a gente não tivesse o direito de descansar. Mas, gente, o próprio Deus descansou quando fez o mundo. Então, ele mesmo mostra pra gente a importância de descansar. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se a gente não descansa, a gente também não fica bem espiritualmente. Então, como que é isso, Jess? Conta pra mim o que seria o ideal, que você acredita, ou porque você conhece, né, de dormir, e sobre os horários também de dormir ideais, assim, pode-se dizer. Porque eu acho que 3 da manhã não é ideal, né? Como que é isso? Não, né? 3 da manhã... Né? Inclusive, Jess, tem uma pergunta de uma seguidora que tem a ver com esse tema também, do horário de dormir, quantas horas tem que dormir, etc. Ela perguntou o seguinte: rotina corrida e sono desregulado. Qual o mínimo de horas uma mulher deve dormir por noite para ser saudável? É uma boa pergunta e com certeza aí muita gente vai precisar rever, né? Dormir às 3 da manhã é impossível, né? Um hábito que realmente prejudica a saúde. E falando de quantidade mínima, né? O ideal seria dormir em torno de 8 a 9 horas por noite. O mínimo recomendado seriam 6 horas. Então, é importante, pelo menos, ter 6 horas de sono. Falando mais em termo técnico, no ciclo circadiano, como que funciona? O ciclo circadiano corresponde a como o seu corpo funciona nas 24 horas.
Então, um indivíduo que acorda às 6 da manhã tem um ciclo totalmente diferente de alguém que acorda às 11 da manhã. Então, a maneira como o seu corpo vai liberar alguns hormônios, a questão do processo digestivo, tudo isso muda de acordo com a hora que você acorda e a hora que você vai dormir. Então, é muito importante ter atenção, não só para a alimentação, mas também para a rotina de sono. Então, assim, às vezes, gente, a gente pensa que é só cuidar da alimentação, que é extremamente importante, né? Mas o sono, ele vai regular todo o resto, né? Ele vai meio que comandar o nosso dia. É como se fosse a única coisa. Se eu fosse falar, tipo, faz sentido? Se eu fosse falar, qual é a única coisa que eu deveria começar a fazer já? Alimentação ou sono? Se eu não conseguir fazer os dois de uma vez. O que você acha melhor? Primeira coisa, ajustar a rotina do sono. Rotina do sono. Aí, como que é... Por exemplo, quando eu vou dormir, geralmente eu tô com o celular... 5 minutos antes de dormir, eu ainda tô com o celular na mão. Como que você faz hoje e o que você indica pra gente sobre a higiene do sono? Então, pra gente ajustar a rotina do sono, é interessante a gente começar a desacelerar ao final do dia. Então, acredito que em torno das 16 horas, por exemplo, evitar o consumo de bebidas estimulantes, como café, energéticos, chás que contenham cafeína, porque o nosso corpo ele leva um certo período para metabolizar esses nutrientes e é importante a gente ter esse cuidado também para que isso não aconteça próximo ao horário de dormir. Além de ter cuidado com as bebidas estimulantes, começar a desacelerar por volta das 19 horas, 18, 19 horas, a gente começar o processo de redução de estímulo. E aí são o estímulo das luzes, o ambiente. É muito mais difícil para quem tem, por exemplo, um horário de trabalho que o expediente é mais estendido. Mas pensando em uma qualidade de sono, trazer para mais cedo, quanto mais cedo, melhor. Então, jantar mais cedo, evitar o consumo de bebidas estimulantes, evitar o excesso de exposição às luzes. Apostar em aromaterapia, algumas pessoas acabam utilizando também e relatam que funciona. Eu costumo usar bastante aromaterapia, isso me ajuda tanto a acalmar, como a fragrância também é agradável. Eu utilizo a lavanda no difusor e isso me ajuda também bastante. E tentar fazer isso o mais cedo possível. Então, para cada pessoa vai funcionar de uma forma, né? Para você que tem um horário de trabalho mais estendido, com certeza desacelerar às 18 horas é mais difícil. Sim. Então, entender dentro da sua rotina o que você pode fazer para cada vez mais ajustar o seu ciclo do sono para mais cedo. Então, jantar mais cedo também é importante, porque dentro do processo digestivo você precisa pelo menos de 2 a 3 horas. Eu acho que é interessante você trazer essa consciência também para a alimentação e não só próximo ao sono, tá? Todos os hábitos ao longo do dia vão influenciar. Então, se você tem um dia mais estressante, uma alimentação desregulada, consequentemente, à noite, você vai ter mais dificuldade para dormir. Então, nos primeiros dias, você precisa realmente ir ajustando aos poucos. Então, se alimenta melhor, reduz o consumo de bebidas estimulantes e, ao final do dia, reduz o estímulo de luzes, utiliza a aromaterapia se for viável. E dentro dessa rotina, você vai conseguir ter mais qualidade, você vai perceber que, ao longo da semana, o seu sono vai melhorar. E quando a gente fala de uma noite de sono de qualidade, ela influencia também no humor. Então, não só... A inteligência emocional, né? É importante a gente frisar isso, porque quando você não tem uma boa noite de sono, você percebe que você fica mais irritada, você percebe que fica mais impaciente. E, consequentemente, isso vai influenciar também no ambiente que você está. E, consequentemente, também nas suas decisões. Então, se você não dorme bem, dificilmente você vai querer se alimentar bem. E se você não dorme bem e não se alimenta bem, não vai ter energia para treinar, não vai ter energia para fazer desempenhar as outras tarefas que você precisa. Então, eu acredito que eu posso arriscar que dormir bem é muito mais importante no primeiro momento, num processo de mudança de hábitos, do que necessariamente só mudar o padrão alimentar. Eu acho que dentro dos hábitos que a gente pode escalar como prioridade seria dormir bem, se alimentar melhor, praticar atividade física. E esse combo vai te dar energia para desempenhar as outras funções. Você vai se sentir mais produtiva, mais motivada, mais disposta. E os resultados vão começar a aparecer também. Vai ficar bem emocionalmente. Com certeza. Vai ficar até mais inteligente, porque vai conseguir parar, às vezes, ler um livro, fazer alguma coisa com um pouco mais de paciência até para poder fazer aquilo. Porque, às vezes, a gente tá tão exausto emocionalmente que não tem nem paciência para abrir um livro e ficar ali olhando e lendo, né?
Muitas vezes, quando eu tô inconsciente, quando eu tô nesse processo de fazendo tudo errado com o meu corpo, com a minha vida, até ler, que é uma coisa que eu gosto, eu deixo de ler. Porque eu fico assim, ai, vou ter que parar, vou ter que ler. Sabe aquela coisa? Então, quando você ajusta, começando pelo sono, é bem o que a Jéssica falou. Automaticamente você vai tendo vontade também de fazer as outras coisas, né? E o sono, para mim, é o mais desafiador. Até mesmo do que a alimentação. Por incrível que pareça. Não que a alimentação não seja desafiador, por conta da rotina. Então, eu vi aqui também perguntas, ó. Tem uma outra seguidora aqui, a Pinheiro Val, falou o seguinte: conseguir manter organizada a rotina e a alimentação na hora certa. Então, todo mundo não, muita gente tem dificuldade de manter essa organização do horário. E aí eu lembro que você comentou assim, Su, tenta fixar um horário para comer. Tenta fixar um horário. Porque isso vai ser extremamente importante para você, para mudança. Tenta fixar um horário para dormir. Então, você comentou sobre 2 horas, 3 horas antes de dormir, evitar o uso de telas, evitar ficar vendo vídeos, evitar ficar estudando, digo assim, né? Vendo, às vezes, vídeo no YouTube ou alguma coisa assim, novela, sei lá o quê. Qualquer coisa que estimule, né, nosso cérebro, né? Que deixe a gente lá ligadão. E aí, na questão da alimentação, também, porque aí a gente também tem que evitar comer esse horário também, porque senão também vai deixar a gente mais ligadão, né? Não sei, dependendo do que a gente comer. Se comer muito carboidrato, pode comer carboidrato, mas não carboidrato ruim, ou não? Exatamente. Não, é ideal não comer, né? Carboidrato à noite, né? Sim, a alimentação influencia, assim, no sono, né? Sim. Independente do que seja. Dependendo do horário que você ingerir algum alimento, você vai ter um pouco mais de dificuldade para dormir, porque o seu corpo entra em processo de digestão. Isso. Então, por isso que o ideal seria você jantar mais cedo, por exemplo, para dormir melhor. Uhum. E aí, falando da rotina, também seria a mesma coisa. Ajustar os horários, porque, por exemplo, com a intensidade do dia a dia, no trabalho, talvez algumas pessoas tenham dificuldade de se lembrar de comer. É verdade. E até pouco tempo atrás, a gente tinha essa discussão de: será que é necessário realmente comer de 3 em 3 horas? Ou não? Isso é mito? E hoje a gente consegue aplicar isso para a individualidade de cada paciente. Então, respondendo a pergunta da sua seguidora, estabelecer uma agenda, como a gente falou, né, de prioridades também para a alimentação é importante. Então, não necessariamente você precisa comer de 3 em 3 horas, mas você precisa ter um planejamento de refeições, você precisa ter alguns horários estabelecidos ali para as principais refeições, pelo menos. Sim. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade de lembrar que precisa se alimentar, realmente tem um alerta ali no celular: olha, você precisa, hora da refeição. Eu costumo usar aí os despertadores ao meu favor, beber água principalmente. Então, para hábitos mais saudáveis, e se você tem dificuldade de manter essa rotina, não é pecar pelo excesso quando você cria os lembretes e colocar isso para trabalhar ao seu favor. Seria a sua assistente, né? Você falou de delegar. E delegar esse lembrete também é importante. Então, para que você consiga manter uma rotina, você precisa ter o planejamento. Né? E para esse planejamento acontecer, você precisa ter tarefas bem definidas, e com relação à alimentação não poderia ser diferente. Estabelecer horários ali seria interessante. Para a higiene do sono também, desacelerar um pouquinho mais cedo vai ajudar você a ter qualidade no sono. Isso só vai acontecer com a repetição. O primeiro dia você vai ter dificuldade, o segundo dia vai ser um pouco menos, e você vai perceber ao longo da semana que as coisas vão ficando mais fáceis. Né? Não sei se você percebeu isso, mas você comemorou que conseguiu descansar um pouco mais. E a tendência é melhorar. Então, é realmente ter essa atenção, a atenção plena no momento presente. É muito importante. Legal, muito bom. Vamos fazer outra pergunta aqui também, da Karina Lima. Ela disse assim: tem perigo dormir pouco e comer errado? Acho que ela quer dizer assim: vou morrer cedo? Bom, gente, acho que vamos responder, Jéssica. Aliás, você responde essa, Jéssica. Karina. Qual que é o perigo, assim, se a gente for pensar em termos até de saúde, né? Qual que é o perigo de dormir pouco e comer errado? Saúde mental, física, emocional, como é? Esse é um combo que ninguém quer ter acesso. Ninguém quer ver o que pode causar. Mas a gente já sabe que essa pergunta se responde por si, né? Hábitos ruins são nocivos para a saúde, e isso é indiscutível. Se a gente assume a responsabilidade, e quando a gente fala em responsabilidade, é entender que eu escolhi agir dessa forma, eu posso me alimentar melhor, mas ainda assim eu escolho me alimentar da maneira incorreta,
eu posso cuidar da minha saúde física, me exercitar, mas ainda assim eu escolho não fazer isso, então eu estou assumindo o risco. É autorresponsabilidade. E é importante, essa pergunta é importante porque muita gente vive nisso, né? Eu sei que está errado, eu sei que não vai me fazer bem, mas talvez olhar em volta e se perguntar quem são as pessoas que estão ao meu redor, que estão acompanhando isso e como eu estou influenciando essas pessoas. Talvez faça sentido ela olhar, já que por si só é mais difícil você tomar essa decisão de mudar por você, talvez mudar pelo outro, como você disse, né? Sim. Porque realmente esse é o combo que... E a conta chega, né? Chega. A conta chega, meu povo. E sobre comer certo ou comer errado, mesmo que a gente não vai aprofundar aqui em nutrição, porque é tua área, e até quem quiser se aprofundar um pouco mais pode seguir a Jéssica lá. Pode falar seu Instagram? Pode Falar? Você fala pra galera. Nutri Jéssica Marques. Nutri você deixa, né, no... Isso, pode ser. Nutri Jéssica Marques, para você se informar um pouco mais também. Mas olha só, o que a Jéssica me... Eu sei que eu já tinha consciência um pouco disso, que eu já fiz outras intervenções assim nesse sentido alimentar lá atrás, mas é importante falar pra galera. Às vezes a pessoa não tem condições de ir no mercado e comprar aquele monte de coisa que quando você pensa em dieta, porque não é sobre dieta, é mudança de hábito mesmo, né? Mas a pessoa pensa em dieta. Aí sabe o que ela pensa? Ai, adoçante, castanha. Na cabeça dela vem patinho, vem, sei lá, vem todas essas coisas, só ovo. Elas já começam a ir pra uma parte que parece que é para aquelas pessoas que vão ficar bombadas, mas não é sobre isso, né? Qualquer pessoa pode mudar a nutrição dela, a alimentação dela, com poucos ajustes, que ela não precisa estar indo lá no mercado, comprando os pão integral e fazendo aquela coisa toda. Às vezes ela não tem condições. Não é sobre isso. Eu acho que num primeiro momento, você me ensinou uma coisa bem simples. Um carboidrato, sempre que você olhar para o seu prato, tem que ter um carboidrato, tem que ter uma proteína, tem que ter um oleógeno, né? Que é um feijão. Fibra, gordura. Fibra. Você ter consciência. Que é salada. Tipo, gente, salada é uma proteína que daí pode ser... Vamos falar isso aqui pra galera? Porque às vezes eles podem ficar assim, ai, mas vai ser muito difícil, ai, mas... Não é tão difícil assim, é que a gente tem que ter consciência do que a gente tá comendo. E às vezes a gente não tem consciência, essa é a real. A gente vai comendo e não percebe. Mas se você olhar pro teu prato e conseguir identificar esses alimentos, cara, já tá bom, sabe? Já tá bom, lógico que tem uma quantidade. Mas quais seriam, Jéssica, explica pra galera assim. Tá. Embora a gente não vai profundo, mas vamos... É importante a gente falar sobre educação nutricional, porque com tanta informação na internet, com tanto terrorismo nutricional, as pessoas passaram a ter medo de se alimentar. Isso. E a maioria das pessoas que procuram atendimento ou experiência de profissionais, colegas de trabalho, são sempre assim, olha, o paciente ele não quer comer carboidrato, ele tem dificuldade em fazer mais de 3 refeições no dia. E olha só que louco, a gente passou a ter medo de comer. Então, hoje, quando a gente traz a nutrição de uma forma mais leve, ensinar para as pessoas que se alimentar bem, na verdade, não é você fazer restrições, não é você cortar de uma vez por todas alimentos que você, de repente, gosta de consumir ou que tem alguma memória afetiva. Muita gente tem uma relação diferente com o alimento. Então, não necessariamente você se alimentar bem indica que você vai parar de comer tudo que você gosta, que você precisa gastar rios de dinheiro. Não, não é isso. Inclusive, uma boa feira já resolve boa parte dos problemas. Uhum. Eu sou apaixonada pela feira e lá você encontra a maioria dos alimentos que você precisa. Uhum. Hoje a indústria ela tende a influenciar as pessoas a consumirem os alimentos light, diet, ricos em adoçantes. E falando na nutrição, de fato, e se alimentar bem, na verdade, é você saber compor uma refeição completa sem medo do alimento, né? O alimento está ali para trazer para você nutrientes, energia, e ao longo do dia você vai conseguir desempenhar as suas tarefas porque você tem ofertado ao seu corpo os nutrientes que ele precisa. Então, começar uma mudança no padrão alimentar com uma refeição completa, rica ali em nutrientes, com proteína, carboidrato, gordura, é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Então, não precisa enfeitar muito. E se tratando de refeições ao longo do dia, fazer mais refeições espaçadas, refeições completas, cuidar da ingestão de água também, são
mudanças mínimas que são importantes para você e que não tem muito segredo. Claro que buscar um acompanhamento nutricional é muito importante, né? Para um objetivo específico, se você tem aí um objetivo já determinado e você precisa de ajuda, obviamente que um profissional vai te direcionar, né? Assim como os mentores direcionam os empresários, enfim, a alcançar determinado objetivo, encurtando o caminho, mas não deixando de viver o processo, né? Porque a mudança no padrão alimentar também requer paciência, disciplina. Sim. Mas a gente precisa voltar a fazer as pazes com os alimentos, a verdade é essa. Hoje eu vejo muitas pessoas com dificuldade em ingerir carboidrato. Gente, carboidrato é vida. Precisa, né? Precisa. E não necessariamente você precisa parar de comer aquilo que você gosta. Tem alguns alimentos que trazem memórias afetivas. E são coisas que você viveu na sua infância ou que te leva a algum momento. E a gente tem que trazer essa nutrição de uma forma mais acolhedora. Mais leve também, mais leve. E tanto que a Jéssica foi me passar as coisas e eu falei pra ela, Jéssica, eu gosto de arroz branco. Não consigo comer arroz integral, não. Tem um negócio com arroz integral. E tá lá, meu arroz branco com feijão, sabe? Aquilo que o brasileiro gosta. Tá lá, gente. Então, não precisa ter medo, não vai também precisar cortar um monte de coisa. E é lógico que vai precisar ter consciência. Tem jeito, você vai precisar ter consciência. Às vezes, se você escorregar, porque nós somos seres humanos, poxa, decidi mudar minha alimentação, mas deu uma escorregada hoje. Acabei comendo um sanduíche, sei lá o quê, à noite, que às vezes é muito pesado, né? Mas, poxa, volta amanhã. Um dos problemas é que, às vezes, quando a gente para, a gente já desliga o botãozinho, não é, gente? Talvez tenha acontecido com vocês algo assim, que já aconteceu comigo. Então, eu tô indo, fui lá e escorreguei. E aí, no outro dia, eu já não quero fazer mais. Porque parece que eu sou a culpada da face da Terra, a maior culpada da face da Terra, que não consegue seguir uma dieta, aí vai lá, já se culpa, já se... lógico que o TDAH, ele me colaborou muito com tudo isso, porque era um TDAH não tratado, e o TDAH tem a dificuldade, sim, de manter rotina, tem a dificuldade de criar hábitos um pouco mais do que as outras pessoas, por conta da produção de dopamina, que é muito menor. Eu não tinha consciência. Então, e aí eu começava a me achar a pior da espécie da Terra, né? Que não conseguia, todo mundo conseguia, eu não conseguia. E aí eu desistia. Aí a outra pessoa que começou junto comigo continuava, entendeu? Então, toma cuidado para não acontecer essa repetição de padrão, às vezes, com você também, de você dar uma escorregada e acabar desistindo. Não precisa desistir, não precisa parar. Vai devagarzinho de novo, começa de novo, no outro dia... Vai de novo, começa de manhã já a sua rotina alimentar correta. E tá tudo bem, vai, passou, foi, um dia já era. Se perdoa e vai embora, né? Acho que eu tô nessa fase agora até de me aceitar um pouco mais depois do autoconhecimento forte, porque isso tem tudo a ver também, né, Jéssica? O autoconhecimento, a gente falou lá no início, autoconsciência, autoconhecimento, você saber como você funciona, aonde você quer chegar e tudo mais, é extremamente importante. Hoje eu sei, então hoje, se porventura acontecer, eu sei que eu posso continuar no dia seguinte, entendeu? Eu sei que é uma pequena sabotagem ali do meu cérebro e que eu posso continuar. Eu vou ter que administrar isso. E antes a gente não tinha tanta consciência, né? E a gente desistia. Então, o negócio é não desistir. As pessoas não perdem, as pessoas desistem. Elas não fracassam, elas desistem. E aí o negócio é continuar realmente. Vou ler mais uma pergunta aqui, Jessie, para tu. Do Leonardo França diz assim: e se eu não tenho tempo para treinar e etc? Como eu faço? Recentemente eu vi uma frase que falava: se você não encontra tempo para tratar da sua saúde, você vai precisar encontrar tempo para tratar da doença. E faz todo sentido nessa pergunta, né? Quais são suas prioridades? Porque as mesmas 24 horas que você tem, eu tenho, e os grandes líderes têm. E o que tem em comum entre essas pessoas? Talvez seria uma questão de prioridade, né? O que você define como prioridade para você? Talvez cuidar da sua saúde pode ser algo que, nesse momento, não está na sua lista e no topo da sua lista de prioridades, mas em algum momento isso vai acontecer. Desejo que seja de forma positiva, porque quando a gente precisa mudar por circunstâncias mais complicadas, é mais difícil, né? Então é melhor mudar pelo amor. Tem a ver com administrar esqueci o nome dele, gente. Não vou lembrar agora. Que fala da tríade do tempo. Ele fala sobre você ver o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial na sua vida. Tem coisas que a gente faz que é circunstancial, ou seja, qualquer pessoa podia fazer ou a gente não precisava estar fazendo. Tem vezes, principalmente dono de empresa, passa o dia apagando incêndio, né? Então, fazendo o quê? Tratando urgências.
E aquilo que é importante realmente, que era para ele estar fazendo, ou, enfim, principalmente a mulher faz muito isso também, o cuidar dela, que é realmente importante, ela negligencia. E aí tudo se torna urgente. E aquilo que é importante vai chegar uma hora que, por não ser feito, vai se tornar urgente também. É o caso da doença, da saúde, né? Que aí, no caso, virou doença, porque a saúde, ela é importante e é uma das coisas que a gente deveria cuidar. Como a gente não cuida, uma hora ela se torna urgente. Só que quando ela se torna urgente, é a hora que o alarme já está aceso, você tem que ir para uma mesa de cirurgia, ou que tem que acontecer alguma coisa assim. Então, ele fala sobre isso, sobre você parar e olhar o que é importante na tua vida, que às vezes você está negligenciando, o que é urgente, que são coisas que estão com o alarme aceso lá, e você tem que resolver realmente, e evitar que uma coisa importante se torne urgente depois. Que era para ela ter sido feita numa época. Não foi feita? Vai ser feita quando tiver urgente. E o que for circunstancial, você eliminar. Sim. Então, é bem legal a gente fazer essa análise também. E é o que você falou, definir as prioridades. Agora, como ter consistência para não desistir? Com certeza, olhar em volta, né? E curtir o processo, acho que é muito importante. Acho que vai tornar mais leve. Né? Você tem que tornar leve o processo, senão... Tornar o processo leve e não perder o foco da meta, né, também. Porque às vezes a gente perde o foco para onde a gente está indo, né? E às vezes a nossa meta tem que ser simplesmente viver bem, né? Sim. Viver bem, caramba. Às vezes a gente se acostuma tanto a viver mal, passar um dia ruim, passar um dia para baixo, com energia baixa, com a mente atolada de coisa, não produzir direito. Não é assim? A gente se acostuma com isso. A gente se acostuma com coisa boa e se acostuma com coisa ruim. Tem muitas vezes, a gente pensa que só existe vício de droga, vício de álcool. Não, tem vício emocional. Às vezes a gente é viciado em sofrer. A gente é viciado em se sentir mal o dia inteiro. Isso também é um vício comportamental. E a gente precisa olhar para isso com cuidado. Será que eu estou passando o meu dia bem? Ou será que eu estou passando o meu dia todo estressada? Será que eu estou passando o meu dia todo carregando uma carga emocional gigante? Sabe? Será que eu estou passando o dia com medo? Será que eu estou passando o dia com raiva? Isso é vício emocional. E aí precisa ser tratado, né? Enfim, começando por onde... É óbvio, a gente pode olhar para o gatilho, né? O que está gerando aquilo. Mas dá uma olhadinha no seu sono, a sua alimentação, e se você consegue fazer um exercício físico, por exemplo. Como até mesmo esses vícios emocionais começam a ficar um pouquinho mais... Eu acho que você substitui por pensamentos bons. Você começa a se tornar uma pessoa um pouco mais positiva, uma pessoa um pouco mais para cima, com a energia um pouco mais lá em cima, e automaticamente você não vai ter tanto tempo para pensar em tanta besteira, né? Eu acho que sua mente começa a ser ocupada por outros pensamentos. Faz sentido? Total. Com certeza. E aí, última. Como lidar com os desafios que surgem quando você decide mudar os hábitos? Deixa eu contar pra vocês. Anteontem, eu falei assim, vou dormir mais cedo. Aí eu falei assim, vou dormir mais cedo, porque eu entendi esse negócio do ciclo circadiano, e botei na minha cabeça que eu tenho que arrumar meus horários, porque eu quero ser uma pessoa que quando chega 9 horas da noite, eu quero estar cansada, quero dormir, certo? Falei, meu remédio já venceu, 9 horas da noite eu quero estar querendo ir dormir, 9, 10 da noite. E aí, quando eu fui dormir, o Wellington não tinha ido ainda, né? Tava lá tomando banho, fazendo as coisas dele. E aí eu tentando deitar, e aí vinha o barulho, vinha a luz acesa, aí abre a porta, faz isso, faz aquilo. Uma maior barulheira, gente. Tava pegando sono. Quando a alma tá saindo do corpo, o relógio desperta, o relógio do Wellington. Eu tinha ido deitar umas 11h30, isso era 00:30. Aí aquele relógio me despertou. Quando o relógio despertou, eu levanto pra desligar o relógio, fora todo o barulho que ele já tinha feito antes. Levanto pra desligar o relógio e não durmo mais. Começa por aí. Tipo, já não dormi mais. Acabou. Fiquei ativadona de novo e não consegui dormir. Era 6 da manhã, eu não tinha dormido ainda. Já estava sem dormir ontem. E aí, por isso que eu fiquei feliz que eu consegui dormir 8 horas hoje, né? Então, o ambiente, e aí ontem foi diferente, porque quando eu fui deitar, eu chamei o Wellington, eu falei assim, você corre para ir no banheiro rápido. Eu chamei a Duda, você corre pra deitar, porque senão vocês eu não vou conseguir dormir, gente. E realmente vocês sabem que eu tô mudando minha rotina. Eu preciso que vocês colaborem, pelo menos nesse início, sabe? Colabora comigo, por favor. Porque se eu despertar, eu sei que eu vou ter dificuldade pra dormir de novo. Então, Elton, você pode deitar rápido? Aí ele falou, espera só um pouquinho, já vou deitar. Aí eu esperei um pouquinho, deitou os 3 juntos. Aí apagamos as luzes, né? Adaptamos todo o ambiente. Ficou legal. Cara, dormi rapidinho, não deu 15 minutos. Eu acho que nem lembro. Deu uns 15 minutos, eu já tava dormindo. E fui direto, 8 horas direto. Então, essa conversa com as pessoas, eu acho que é a primeira atitude que você tem que ter para você mudar um hábito. As pessoas que estão com você.
tá? E outra coisa que eu pedi pro Wellington foi que ele não passasse no McDonald's, né? Então, eu tava muito acostumada a ir no McDonald's na saída da empresa. E eu falei, não passa. Não passa no McDonald's. Evita. Chegar em casa, eu arrumo a comida das crianças, eu faço isso, faço aquilo, mas não passa no McDonald's. Eu sei que a gente tem que ter autorresponsabilidade. Isso também é autorresponsabilidade. Então, o primeiro passo, na minha visão, tá? Além da decisão que você tem que ter, né? E eu tenho um porquê eu tô fazendo tudo isso. Eu tenho um porquê, onde eu quero chegar, né? Então, ter essa decisão primeiro, saber o seu porquê e, em segundo lugar, ajustar o ambiente. Porque quando você ajustar o ambiente, todo o resto fica mais fácil. Então, assim, se tiver alguém para te ajudar, se tiver como você encomendar marmita, que seja, ou você fazer num domingo para poder ficar pronto para a semana toda, isso sobre você ajustar o seu ambiente, né, o Jess, na minha visão. E você, o que você acha? Só para complementar aqui, as pessoas ao seu redor, elas não têm como adivinhar o momento que você está vivendo, né? Faz muito sentido para você, é muito óbvio para você, porque você definiu as suas metas. Mas as pessoas ao seu redor, cada uma delas tem o seu tempo de mudança, mas é importante também esse diálogo, sim. E elas precisam entender que elas vão poder colaborar também nesse processo de mudanças que você vai viver e, consequentemente, elas vão ser impactadas. Então, pode ser que lá na frente seja mais fácil para eles, né? Então, você comentou da sua família dormir mais cedo. É importante para todo mundo. Talvez seja mais difícil para eles agora, mas futuramente isso vai se tornar mais natural. É muito mais fácil quando o ambiente ali está propício, óbvio, né? A gente precisa, assim, facilitar as coisas. E aí, como você disse, planejar, preparar as refeições, caso você não tenha alguém que faça isso por você, para manter uma rotina de atividade física, estabelecer horários, facilitar o trajeto até a academia, se for preciso, né? Colocou aí como facilitar, como que foi a pergunta mesmo? Como lidar com os desafios que surgem quando você decide mudar os hábitos? Então, preparar o ambiente, eu acho que é a melhor forma de você conseguir manter a constância, dar continuidade e, consequentemente, errar menos. Você vai errar, e isso é importante também a gente aceitar. Por essa cobrança pelo perfeccionismo, por nunca errar, é complicado. Então, a gente precisa também ter consciência que os dias difíceis e que as coisas não vão fluir, vão acontecer e você vai passar por eles. No outro dia, você retoma a rotina e dá continuidade, porque você sabe onde quer chegar. Sim. E estabelecer esse horário também, hoje é bem importante, né? Sim. Você falou que você treina entre 7 e 8, mas normalmente você acorda às 5. E aí, você tem uma rotina da manhã. Eu estava fazendo antes, hoje eu não faço mais, mas eu vou voltar a fazer. Que é a manhã extraordinária. Eu chamo de manhã extraordinária. Que é acordar, ler a Bíblia, fazer uma oração, praticar visualização, né, do que eu vou fazer durante o dia, visualizar meu dia, que também é bem interessante. Daí visualizava meu dia e colocava uma música. Daí eu colocava uma música que já aumentasse minha energia logo de manhã. O que você faz de manhã? Que a gente falou aqui e acabou passando, né? Qual que é a sua rotina da manhã, assim, você chama de... Manhã extraordinária. Minha rotina fortalecedora. Viu? Eu comecei há muitos anos atrás, eu li aquele livro O Milagre da Manhã. E depois dali eu realmente aderi, né? Incluí na minha rotina. A leitura, acordar mais cedo. Principalmente agora, né? Que com a maternidade tudo muda. Então eu não tenho tantos horários certinhos assim. Então as coisas que eu consigo controlar, eu tento manter uma disciplina. Porque algumas outras eu realmente dependo, né, da rotina do meu filho, Sim. enfim. Então acordar mais cedo, ler um pouco... ler a palavra, eu costumo ler a Bíblia, ouvir músicas que me deixam feliz e elevam realmente, me deixam pra cima. Café, eu sou apaixonada por café, então pela manhã uma xícara de café, um livro, um devocional, são coisas que me preparam para o meu dia. Eu costumo meditar também, apesar de eu ter uma mente acelerada, eu tento me colocar no momento presente, então eu tenho o hábito de meditar, respirar um pouco. A pausa para respiração é importante. Então são hábitos que eu tenho assim há muitos anos e me ajudam. Assim, dias que eu não consigo fazer, eu percebo que são dias diferentes. Porque a primeira hora é o leme do dia, né? Então, o que você faz na primeira hora do dia vai definir aí quais são as suas ações ao longo do dia. Então, se você começa o dia bem, você vai ter, com certeza, um dia melhor do que se você escolhesse começar já consumindo muito conteúdo na internet, coisas que não vão te fazer tão bem, que não vão agregar. Então, é interessante você criar a sua rotina, seja o horário que você se sentir mais confortável,
mas ter uma rotina fortalecedora que você não abre mão. Pode ser que você precise ajustar o horário, mas que você não abre mão. Legal. Então, essa é a minha rotina fortalecedora. Eu vou voltar para mim, então. Para minha rotina fortalecedora. Minha mãe é extraordinária. Vou voltar, porque já tem um tempo que eu não faço. Por conta dessa inconsciência que eu tava antes. Quando a gente tá fazendo coisa errada, a gente fica bem consciente, né? Não quero nem olhar o que eu tô fazendo. Mas, como eu tô retomando, eu vou voltar também. Bem, valeu bastante as dicas. E queria também, gente, salientar aqui, caminhando pro encerramento, né? Que a Jéssica é mãe, tá? Com tudo isso, às vezes a gente tem algumas desculpinhas, né, que a gente utiliza, umas coisinhas para não fazer as coisas que têm que ser feitas. Ela é mãe, ela soube administrar desde da maternidade dela, porque ela criou prioridades, né? E ela entendeu que, por exemplo, a criança, ela é prioridade e a criança é prioridade. E aí, depois vem trabalho. Então, saúde, filho, trabalho. Não foi bem isso? Então, ela busca se intensificar cada vez mais na espiritualidade, busca realmente cuidar da mente dela, busca realmente cuidar do corpo dela. E é um grande exemplo para mim, particularmente alguém que eu me inspiro realmente, não só no papel mulher, mas no papel mãe também, porque ela soube trazer essa prioridade. O bebê, ele é muito bem assistido, né, pela mãe. E o que ela fez? É raro, por exemplo, ela está aqui agora, mas ela normalmente não aceitaria alguns convites assim. Então, nós somos muito privilegiados. Por quê? Porque ela fica realmente mais próximo possível do filho. Então, mesmo os atendimentos dela, ela busca fazer dentro do ambiente dela, né? Que é para que não saia de perto do bebê. E eu realmente valorizo muito isso. Eu acho isso muito... não fiz isso quando minhas filhas eram pequenas. E já contei minha história várias vezes aqui. Acho que cada um tem a sua situação, enfim. Mas eu também não tinha isso como uma grande prioridade, como você tem. Então, também queria reforçar esse papel, a importância da mãe também no desenvolvimento dos filhos. Você tem que estar bem como mulher, né, com você, e para poder você cuidar. E o que você faz realmente com o bebê é extraordinário, né? A maneira como você cuida dele. Eu queria que você deixasse, assim, pra gente um porquê disso, dessa prioridade, sabe? Eu acho isso bem importante. Não são todas as mulheres que têm essa condição, de fato. Você é muito abençoada, mas você também administrou, porque você poderia muito bem continuar na empresa, continuar fora de casa e tomar a decisão de ir todos os dias para a empresa e voltar à noite para casa. Até porque nós temos as nossas próprias metas, nosso ego também, que envolve, né, a mulher empresária empoderada, e você decidiu abrir mão de muitas coisas para poder viver a maternidade da melhor maneira que você pudesse viver. Deixa uma mensagem pra gente sobre isso, que eu acho que é muito importante para as mulheres. Fiquei emocionada. Não, realmente foi uma decisão que eu precisei tomar e não me arrependo, né? Não existe certo ou errado na maternidade. Eu aprendi isso sendo mãe, né? E cada um no seu tempo vive de uma maneira. E nesse momento eu fiz escolhas que eu acredito que são as melhores escolhas, né? Senti no meu coração que precisava desacelerar um pouco, viver a maternidade, porque é tudo novo para mim também, assim como para ele, né? E não me arrependo nem um segundo, porque eu tenho aprendido muito, sabe? Todos os dias eu tenho evoluído, aprendi, eu desenvolvi habilidades que eu não tinha, então me tornei mais paciente, mais atenta para algumas coisas. A gente falou muito aqui de autocuidado, de cuidar de si, de estar bem consigo. E quando você está bem com você está bem com o mundo, né? Então eu precisei, sim, cuidar de mim para cuidar dele. E ter esse tempo de aprendizado agora no primeiro ano de vida, de viver, estar bem de perto, acompanhando cada evolução, para mim também foi transformador. Então, realmente, foi uma decisão. Precisei desacelerar em outros âmbitos da minha vida, né? Sim. Precisei desacelerar um pouco no trabalho, como você falou, os atendimentos, apesar de ser a minha paixão, a nutrição, e de realmente gostar e me sentir no meu coração que é o meu propósito, incentivar mulheres a se cuidarem mais, a se reencontrarem, eu precisei desacelerar um pouco, porque eu precisava desempenhar bem a minha função de mãe, apesar de, com todos os desafios, com toda a dificuldade. Eu acredito que você ter esse olhar, né, esse 360 aí da sua vida, entender que você não vai dar conta de tudo, né, é importante. Porque a esse papel de Mulher Maravilha, né, que atribuíram às mulheres, que elas precisam dar conta de casa, do trabalho, da família,
e tudo isso acontecendo de forma simultânea, não existe, né? E a gente não aguenta. Então a gente faz o que dá. E dentro do meu papel de mãe hoje, eu tenho dado o meu melhor, tenho me dedicado. E agora que ele tá maiorzinho, eu tô conseguindo sentir mais segurança para ir me separando, que é mais difícil para a mãe do que para o bebê. E eu posso te garantir que para ele é tranquilo. E para mim, como mãe hoje, também como mulher, tenho tido esse cuidado para não me perder. Então, é o que eu falo aqui sempre no meu perfil do Instagram. Quiser acompanhar lá, meninas. Acompanhe, muito bom. Acompanhe, a gente troca experiências, porque realmente são dias e dias, né? Tem dias mais difíceis, dias mais fáceis. E a gente entender que isso é só a vida acontecendo. É a vida acontecendo. E vida né? E a gente tem que aceitar. Sim. Aceitar o que vem e trabalhar por aquilo que a gente quer. Mas não ficar bitolado com o que não deu para ser, né? Vamos seguir. E é isso, fazendo o nosso melhor com aquilo que a gente tem. Com certeza. E o que você faz realmente é espetacular. Com o bebê, com você, né? No teu casamento. Então, é um grande exemplo realmente para nós. E fico muito honrada de ter você aqui com a gente. É uma troca, né? Também te admiro muito e vamos rasgar. Vamos juntas. Vamos juntas. E é isso, gente. Espero que você tenha pegado vários insights aí para aplicar na tua vida. Nunca se esqueça do planejamento, que é extremamente importante, pra gente só reforçar aqui. Consciência, ó, acende a luzinha, pega o interruptor aí, acende a luzinha para você ver o que tá errado, o que precisa ser mudado a partir de agora. Dá uma olhada nos seus planos, na sua meta, no que você quer para sua vida, para sua família, o que você pretende, onde você quer chegar, tá? E isso vai te dar a luz, né, a energia que você precisa para você começar a mudança dos teus hábitos, a mudança da sua rotina. Espero que de alguma forma a gente possa ter contribuído aí com você, para que você possa aplicar no dia a dia tudo que você ouviu aqui, para você reinar realmente, para você exercer o seu governo na Terra, para você deixar de ser escravizado pela sua mente, pelas suas manias, pelos seus maus hábitos, e para que você realmente reine. Gente, tá liberado. Você nasceu para dar certo. Pode reinar que tá liberado. Pode reinar, Jéssica? Pode reinar, vamos nessa. Pode reinar. Até a próxima.